Olá, pessoal! Vamos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina Informática para Administradores. Após ter apresentado algumas considerações sobre os processadores de texto na aula anterior, nesta aula irei tratar sobre planilhas eletrônicas. Os tópicos a serem apresentados nesta aula: uso das planilhas no passado, onde será mostrado que as planilhas eram feitas à mão; VisiCalc, a grande precursora, que foi a primeira planilha eletrônica; quem foram seus inventores e o marco que este software tem na história dos computadores. Principais características de uma planilha eletrônica, onde serão apresentadas as três principais. Utilidade de planilhas eletrônicas nas empresas, onde mostrarei alguns exemplos de atividades que podem ser facilitadas com este software. Planilha eletrônica online, que é a planilha da Google. E mau uso de Excel gera prejuízo à empresa. Aí vou apresentar para vocês um caso de uma empresa que perdeu milhões de dólares devido ao mau uso da planilha Excel. Antigamente, o termo planilha dizia respeito às folhas de papel quadriculadas que eram usadas por contadores e administradores de empresas que as utilizavam para armazenar uma grande quantidade de números dispostos em linhas e colunas. O problema é que tudo era feito manualmente, ou seja, ao alterar um valor no centro da planilha, seria necessário apagar os demais valores e recalcular todos eles com base nas novas alterações. Então, imagina só o trabalho que isso causava, o tempo que consumia. Essa situação melhorou com a VisiCalc, que foi a grande precursora no mundo das planilhas usadas a partir do computador. A VisiCalc, que vocês podem ver uma tela do programa, foi criada pelos engenheiros eletrônicos americanos Dan Bricklin e Bob Flintstone, no final de 1978, quando Bricklin estava iniciando o segundo ano no mestrado em negócios da Universidade de Harvard. O software é semelhante às planilhas eletrônicas utilizadas na atualidade, mas comparativamente parca de recursos. A planilha eletrônica é apontada como o grande motivo de o PC, que é o computador pessoal, passar a ser visto como uma boa ferramenta para as empresas. Em pouco tempo, VisiCalc tornou-se o software mais vendido do mundo. O VisiCalc foi o software que impulsionou o mercado da informática, tendo sido responsável pelo aumento das vendas e ações nessa área. Vamos ver agora uma definição para a planilha eletrônica. Uma planilha eletrônica é um programa de computador que permite guardar e/ou arranjar informações em forma de tabelas, possibilitando que uma série de operações e transformações seja realizada sobre esses dados, o que facilita a extração de informações e a sua apresentação em diversas formas, incluindo gráficos. O nome eletrônica se deve à sua implementação por meio de programas de computador. O computador passou a ser um grande aliado no mundo dos negócios, sobretudo por causa de três grandes características que passaram a determinar, em síntese, a qualidade de uma planilha eletrônica. Vejamos cada uma delas. Cálculo automático. Você pode realizar qualquer cálculo desde que ele seja precedido pelo sinal de igualdade. Você digita a fórmula,
Tecla Enter e o software calcula o resultado automaticamente. Armazenamento de dados. Armazenar e organizar uma grande quantidade de dados também é outra característica fundamental de uma planilha eletrônica. Desde o seu advento, essa capacidade vem aumentando consideravelmente. Geração automática de gráficos. A última e principal característica de qualquer planilha eletrônica é a geração automática de gráficos. Frequentemente é necessário que façamos uma representação gráfica de determinados dados. Então, geralmente, os gráficos de uma planilha são derivados de dados existentes na planilha. Então, basta você elaborar a planilha com seus dados, dar o comando e o gráfico é criado automaticamente de uma maneira bem simples e rápida. Os softwares de planilha eletrônica mais conhecidos no mercado são o Excel e o BR-Office Calc. O BR-Office Calc, que é o software trabalhado em nosso material de estudo, só relembrando a aula anterior, é um software livre, o que te dá, além da gratuidade, a liberdade para executar o programa, estudar seu funcionamento, aperfeiçoá-lo e também redistribuir cópias, diferentemente do Excel, que é um software proprietário e, portanto, não oferece todas essas liberdades. E são amplamente utilizados nas empresas. Quanto ao uso das planilhas nas empresas, vou apresentar algumas atividades que podem ser realizadas com uma planilha eletrônica. Controle de produção, onde pode-se, por exemplo, manter um controle de produção por departamento. Cálculo de custos, cálculo com despesas, orçamentos, cálculo dos lucros. Classificação e filtragem de dados. Posso citar, por exemplo, a classificação de funcionários por função, por idade, por sexo. Cadastros, onde pode ser feito o cadastro dos empregados, dos produtos. Análise por meio de gráficos. Muitos dados eles podem ser melhor analisados através de uma representação gráfica. Tudo isso pode ter um formato personalizado, com cores, tonalidades, fundos, ícones, enfim, funcionalidades que vão deixar seu trabalho com uma ótima aparência. Planilhas eletrônicas também são bastante úteis no cotidiano. Você pode utilizar uma planilha para organizar despesas, organizar uma lista de suas contas, calcular suas despesas, fazer orçamentos, por exemplo, de uma reforma que você deseja fazer na sua casa, ou dos gastos com uma festa que você queira promover. Calcular juros sobre compras. Vamos dizer que você queira comprar um carro e quer saber os juros que vão correr sobre essa compra. Calcular o custo de uma viagem de carro, quanto vai gastar com a gasolina, com o hotel, o gasto com alimentação e várias outras utilidades que estes softwares oferecem e simplificam a sua vida. Você também pode criar e editar sua planilha eletrônica totalmente online, através do Google Docs, que é um pacote de aplicativos da Google que funciona totalmente online. Então, não é necessário instalá-lo no computador. Porém, é necessário ter uma conta do Google para utilizar a ferramenta planilha. Vale a pena experimentar essa ferramenta e compará-la com os softwares que nós já conhecemos. Vou apresentar agora o caso de uma empresa que teve prejuízos com erros em planilhas eletrônicas.
Nenhuma empresa, independentemente do porte, localização ou ramo de atividade, está livre de ter planilhas com erros. E algumas vezes, estas falhas geram prejuízos milionários, como já aconteceu com a poderosa NASA. A agência norte-americana sofreu uma perda de 600 milhões de dólares devido a um erro causado pela importação de dados de orçamento para planilhas. Alguns pesquisadores estudaram os erros em planilhas e chegaram a algumas causas. As mais comuns são deficiência no design da planilha, falta de documentação e erros de digitação e de fórmula. Portanto, pessoal, não basta ter conhecimento dos recursos, é preciso escolher e utilizá-los corretamente. Planejar e organizar-se são ações essenciais. Uma das formas de organizar dados relevantes e planejar nossa vida é criar planilhas para encontrar dados e informações com facilidade e rapidez. Há quem diga que os editores de texto e as planilhas eletrônicas são os softwares mais essenciais para o mercado de trabalho. Até a próxima aula!